E aí pessoal, tudo bem? No vídeo passado a gente falou sobre soma e subtração. Nesse vídeo falaremos sobre outras duas operações básicas da matemática, a multiplicação e também a adição. Ambas, assim como a soma e a subtração, são operações inversas, a multiplicação e a adição também são. Vamos começar falando um pouco sobre a multiplicação. A multiplicação ela é representada da seguinte forma: um número A multiplicado por um número B tem como resultado um número C. Mas o que realmente cada elemento desse significa? Bom, a multiplicação ela está ligada intimamente à quantidade de vezes que você quer somar um número finito. Por exemplo, 3 vezes 2 está intimamente ligado à quantidade de vezes que eu quero somar o número 3. Então, eu quero somar o número 3 uma quantidade 2 de vezes. Isso seria 3 mais 3, que daria 6. Uma propriedade muito interessante da multiplicação é a comutação. Basicamente é aquela nossa velha frase: a ordem dos fatores não altera o produto. Então, poderemos pensar no nosso mesmo exemplo como 2 vezes 3. E aí a gente poderia ler: quero somar o número 2 uma quantidade 3 de vezes. E aí ficaria assim: 2 mais 2 mais 2. Ou seja, somei o número 2 3 vezes. Isso daria também o resultado 6. Opa, escrevi adição, perdão. Aqui é divisão. Já a divisão também tem sua representação, sendo assim: A dividido por B é igual a C. E está relacionada com o fato de pegar o nosso dividendo, dividir ele em uma quantidade de elementos, que seria representado pelo nosso divisor, e a sua resposta estaria ligada ao seu quociente. Vamos pegar um exemplo. Vamos considerar uma pizza. Essa pizza vai representar o nosso dividendo, então ela vai ser o nosso A. Agora, queremos dividir ela uma quantidade B de vezes. Dividir ela seria o nosso divisor. Vamos considerar por 4 pedaços. Vale mencionar que esses pedaços estão divididos de forma iguais. Então, o que estaria escrito aqui, né? Pegamos uma pizza e dividimos em 4 partes. Isso de forma numérica ficaria assim: se eu pegasse o número 10 e quisesse dividir ele em 2 partes, cada parte teria qual quantidade? 5, né? A gente pode tentar fazer isso através de balas, por exemplo. Eu tivesse aqui 10 balas e tentasse dividir essas 10 balas em 2 partes, eu teria em cada parte um número 5 de balas. Beleza? Um detalhe interessante da divisão é que ela não tem comutação. A ordem dos fatores aqui altera o produto. Faça você para ver se a sua conta daqui de cima daria certo caso fosse 2 dividido por 10 seria igual a 5. Beleza? Outra coisa interessante de se ver a respeito da divisão e da multiplicação são os seus elementos neutros. O que seria esse elemento neutro? É quando você pega esse elemento, executa uma operação e ele não vai fazer mudança nenhuma. No caso da multiplicação, o elemento neutro é multiplicar por 1. Então, ó, A, qualquer número multiplicado por 1 vai ser A, o próprio número. Enquanto que o elemento neutro da divisão permanece também sendo 1. A dividido para 1 é exatamente igual a A. Tudo bem? Tem outra propriedade dessas duas operações que pode ser interessante de vermos. Seria a propriedade de fechamento. O que seria essa propriedade de fechamento? Ela vai dizer o seguinte: observe, se eu pegar aqui, né, estamos na multiplicação, então vou botar só o símbolo aqui, ó. Se eu pegar qualquer número A que pertence
aos números inteiros, até agora a gente estava trabalhando com os números inteiros, e pegar um número b que também pertence aos números inteiros, e realizar o produto entre eles, então, produto entre A e B vai ter resposta C. O que eu vou poder garantir? Por conta da propriedade de fechamento, é que o produto entre dois números de um mesmo conjunto vai pertencer àquele conjunto também. E isso você pode fazer o teste aí na sua casa. Pense aí em multiplicar dois números inteiros e ver se ele consegue dar um número que não é inteiro. Mas, já te adianto que no processo de divisão, isso já não é mais verdade. Por quê? Se eu pego um número aqui, vamos supor aqui, né? A e B, pertencendo ao conjunto dos inteiros, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e também a parte positiva, 0, 1, 2, 3, e fazer uma divisão entre eles. Será que vai ter algum número que, fazendo essa divisão, não pertença aos inteiros? E aí, enquanto você pensa sobre isso, você poderia curtir, compartilhar o vídeo e ajudar o canal a crescer, beleza? Bom, voltando aqui para o problema. É bem comum isso acontecer. Podemos então, para achar um exemplo de um caso onde não pertence aos inteiros, é só pegar um número ímpar e dividir por um número par. Por exemplo, 5 dividido por 2. Ao jogar essa conta na calculadora, você vai perceber que isso deu um número racional, deu um número 2,5. Ou seja, vamos precisar de um novo conjunto numérico para começar a falar da divisão, para chegarmos até esse estágio das nossas possibilidades de trabalhar com os números, com as quantidades, beleza? E aí, aqui vai uma breve apresentação dos números racionais. Então, um número racional é todo número que pode ser escrito na forma decimal, finito e infinito periódico. O que são essas coisas, né? Primeiro, vamos ao decimal finito. Um decimal finito é aquele cujo tem seu número decimal bem definido. Por exemplo, 2,5, 10,1015, 2,45 e por assim por diante. Já os decimais, o decimal infinito periódico é todo aquele que, apesar de ter uma dízima, apesar do seu número decimal ser infinito, ou seja, vamos supor 2,333 infinitamente, ele é bem definido. No caso aqui, o número que se repete é o 3. Poderíamos ter outro exemplo aqui, como 238, 28, 28, 28, onde o número que se repete é o 28. Temos também uma outra forma de representar uma dízima periódica, que seria, por exemplo, 3,2333. E aí, para dizer que é o número 3 que se repete, a gente pode pôr uma barra aqui em cima. Beleza? Esses são os números racionais e a letra que o representa é esse Q meio doido aqui. É bem comum também utilizar uma reta para representar os números racionais, né? Já que eles não são mais discretos, não caminham mais de uma unidade em uma unidade. Eles representam um contínuo de números, né? Então, por exemplo, se aqui tivesse uma reta, aqui seria o 0. Por lado de cá, seria os racionais positivos. E para o lado de cá, os racionais negativos. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por assistirem e até a próxima. Fui!